No último vídeo, nós estudamos as regras de derivação, que são propriedades das derivadas utilizadas para o cálculo das expressões de derivadas de funções. Nós já vimos naquele vídeo as regras de derivação de somas e subtrações de funções multiplicadas por constantes, de produtos de funções e de divisões de funções. Ficou faltando apenas a regra para o cálculo de derivadas de funções compostas, ou seja, de funções que são formadas como uma função de outra função. Essa regra é conhecida como a regra da cadeia. Neste vídeo, estudaremos a regra da cadeia. Antes, porém, é necessário estudarmos o que são as funções compostas. Consideremos então duas funções, f de x e g de x. A função composta de f de x com g de x é a função f de g de x, ou seja, uma função em que cada ocorrência da variável x dentro da expressão da função f de x foi substituída pela função g de x. Da mesma forma, a função g de x composta com a função f de x é a função g de f de x, obtida substituindo cada ocorrência da variável x na função g de x pela expressão da função f de x. Vamos começar com um exemplo simples envolvendo as funções f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a seno de x. Vamos primeiro determinar a expressão da função f composta com a g, ou seja, a expressão da f de g de x. A ideia é substituir a variável x na expressão da f de x por toda a expressão da g de x. Então, seno de x será colocado no lugar de x dentro da expressão x ao quadrado. O resultado é a f da g de x aí mostrada, ou o seno de x elevado ao quadrado. Vamos a seguir determinar a expressão da g composta com a f, ou seja, g de f de x. Agora temos de colocar a função f de x no lugar da variável x na função g de x. Então colocamos x2 no lugar da variável x dentro da função seno de x. O resultado é a expressão seno de x ao quadrado, que corresponde à expressão de g de f de x. Vamos agora examinar um exemplo um pouco mais complicado, envolvendo as funções f de x igual a raiz de x e g de x igual a x2 mais 2x mais cosseno de x. A f da g de x é obtida substituindo a variável x na função raiz de x por toda a expressão da função g de x. Isso resulta na expressão de f de g de x aqui mostrada. A seguir, examinamos a composta de g com f, ou seja, g de f de x. Agora temos de colocar a expressão de f de x, que é a raiz de x, no lugar de cada uma das ocorrências da variável x dentro da expressão de g de x, o que resulta nessa expressão. Após a simplificação do quadrado com a raiz, chegamos finalmente à expressão da função composta g de f de x. Agora que já sabemos o que é uma função composta, podemos estudar o cálculo da expressão da derivada de funções compostas. Esta é a fórmula para o cálculo da derivada de uma função que é formada pela composição de duas outras funções. Como dissemos anteriormente, esta fórmula é a chamada regra da cadeia.
Vamos examinar o que esta fórmula diz. Para falarmos sobre esta fórmula, vamos chamar f de função de fora e g de função de dentro da expressão da função composta. A derivada da f da g de x é igual à derivada da função de fora composta com a função de dentro, o que dá f' de g de x vezes a derivada da função de dentro, ou seja, vezes g' de x. Como primeiro exemplo, vamos retomar uma função composta já estudada há pouco, a função seno de x elevada ao quadrado. Já vimos que essa função h de x pode ser vista como a composição de uma função f de x igual a x ao quadrado com uma função g de x igual a seno de x. Para calcular a expressão da derivada de h de x, será necessário conhecer as expressões das derivadas de f de x e de g de x. Então, calculamos essas derivadas. A fórmula da regra da cadeia requer o cálculo de f' de g de x, que resulta em 2 seno x, e de g' de x, que nós já descobrimos que é cosseno de x. Obtemos, então, a expressão de h' de x, aí mostrada. Nosso segundo exemplo também se refere ao cálculo da derivada de outra função composta que foi estudada no início deste vídeo, a função seno de x2. Mantendo o padrão de chamar a função de fora de f de x e a função de dentro de g de x, temos então que f de x é igual a seno de x e g de x é igual a x2. As respectivas derivadas f' de x e g' de x são então calculadas. Para calcular a derivada de h de x pela fórmula da regra da cadeia, primeiro calculamos f' de g de x. Tomamos também g' de x, assim completando os elementos que fazem parte da fórmula de h' de x. Dessa forma, chegamos à expressão de h' de x, aqui mostrada. Nosso terceiro exemplo mostra o cálculo da derivada da função h de x mostrada na tela, que também é uma função composta que já foi estudada neste vídeo. Como vimos, ao estudar essa função composta, as expressões das funções de fora e de dentro são, respectivamente, f de x igual a raiz de x e g de x igual a x2 mais 2x mais cosseno de x. A função raiz de x é o mesmo que a função potência x elevado a meio, de forma que a sua derivada, calculada de acordo com a fórmula de derivação da função potência, é igual a 1 sobre 2 raiz de x, conforme já estudado em um vídeo anterior. A função g de x, por sua vez, é uma soma de três funções, de forma que para calcular g' de x, temos de calcular a derivada de cada uma das três funções. Essa conta não é difícil, resultando na expressão de g' de x, aqui mostrada. Passamos então ao cálculo da derivada de h de x pela regra da cadeia. A função composta de f' de x com g de x é obtida substituindo x na expressão de f' de x pela expressão de g de x, o que resulta na expressão aqui mostrada. A expressão de g' de x já havia sido determinada anteriormente. Agrupando então os elementos obtidos de acordo com a fórmula da regra da cadeia, obtemos uma expressão para h' de x
que pode ser escrita de forma mais compacta desta forma. A regra da cadeia é a regra de derivação de maior complexidade. Ela deve ser aplicada quando temos a expressão de uma função composta e queremos calcular a derivada dessa expressão. Apresentaremos aqui um roteiro que esquematiza os passos a serem dados para a aplicação da regra da cadeia para facilitar o seu aprendizado. Esse roteiro será mostrado a seguir utilizando como exemplo o cálculo da derivada da função seno da raiz de x. O roteiro para a resolução da regra da cadeia começa com a montagem de uma tabela como essa, mostrada na imagem. A ideia é que há um espaço para ser preenchido com cada um dos elementos necessários para compor a fórmula, sendo que o preenchimento deve ser feito da esquerda para a direita, uma vez que a informação necessária para preencher as células provém das células à sua esquerda. Começamos por colocar na posição 1 da tabela a expressão da função a ser derivada, que no nosso exemplo é a função seno da raiz de x. A seguir, examinando essa expressão, identificamos a expressão da função de fora, p de x, e da função de dentro, q de x. No caso de nosso exemplo, p de x igual a seno de x e q de x igual a raiz de x. Colocamos essas expressões nas posições respectivas, indicadas com o número 2. Calculamos então as derivadas de p de x e de q de x, colocando as expressões resultantes de p' e de q' de x nas posições indicadas na tabela pelo número 3. E no nosso exemplo, p' de x igual a cosseno de x e q' de x igual a 1 sobre 2 raiz de x. Finalmente, passamos ao cálculo da expressão final da derivada de f de x. Começamos por tomar a derivada da função de fora, p' de x, indicada pela marcação em laranja, composta com a função q de x, indicada pela marcação em verde. No nosso exemplo, essa operação corresponde a compor a função cosseno de x com a função raiz de x, o que resulta em cosseno da raiz de x. O resultado dessa composição de p' de x com q de x é agora indicado na imagem na cor azul claro. Por fim, incluímos na expressão de f' de x a expressão de q' de x já anteriormente calculada. No caso deste exemplo, a expressão que já havia sido encontrada é q' de x igual a 1 sobre 2 raiz de x. Essa parcela, indicada em azul escuro na imagem, é incluída agora na expressão, multiplicando a parte anteriormente já encontrada dessa expressão. Chegamos assim à expressão de f' de x, que é então inserida na posição indicada pelo número 4 na tabela. Essa expressão é o resultado da aplicação da regra da cadeia.